E vou deixar o vídeo do anúncio pra gente ver juntos. Depois eu vou comentar um pouco sobre o que eu tô esperando disso e sobre o perigo que pode ser também mexer no passado aí, beleza? Vamos lá, rapidão, eu já volto. Long ago, there was a land called Hyrule, created by beings of supreme divinity. At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. Within it, an ancient solitary tree quietly watched over the inhabitants of the forest. These forest dwellers were called the Kokiri. Each had a fairy companion, and they lived out their innocent lives in these woods. However, there was one particular boy who did not have a fairy. É emocionante demais, cara. Dois mil e vinte e seis, pois é, temos um remake de Zelda anunciado oficialmente pela Nintendo agora. O que a gente pode falar sobre isso, gente? Bom, primeira coisa, tá todo mundo muito feliz, né? Pelo anúncio, que todo mundo já esperava demais esse lançamento aí. Desde do relançamento. O Ocarina of Time ele já foi anunciado para 3DS e foi lançado, né? Só que ele veio numa versão HD Remaster ali, com pequenas mudanças no gameplay, adicionaram um segundo analógico ali. Dá para jogar um pouco melhor do que no Nintendo 64, que é onde a plataforma original do game aí, em 1998, que dizem ser um dos maiores anos dos videogames aí, com Crash Bandicoot, com Spyro the Dragon, com Metal Gear, foi um ano muito bom, assim. E, cara, o que esperar desse jogo agora, né? No final do ano aí, provavelmente tá saindo entre novembro e dezembro, ali perto do lançamento de GTA. Um perigo, assim, mas, cara, agora finalmente a Nintendo vai lançar o que o pessoal chama de System Seller, né? Que é um jogo que faz você querer comprar o console. Olha os gráficos disso, gente. Tá lindo, cara. Tá lindo. Tiraram dessa vez o chapeuzinho dele dormindo ali. Realmente, ele tá dormindo sem o gorro. E eu tava pensando muito sobre isso hoje. O que acontece? Zelda Ocarina do Tempo, eu tinha 13 anos quando eu joguei. Foi lançado em 98 e eu tinha 13 anos de idade. E ele é um jogo muito especial, né? Porque ele inovou basicamente em tudo, assim. Tá, não vou falar 100%, mas muita coisa ele trouxe para os jogos que a gente conhece aí hoje. O que acontece? A gente tem o Z-Target, que a gente chama, né? No Zelda a gente chama de Z-Target, né? Que você apertava o botão Z atrás do controle do Nintendo 64 e você travava a mira. Isso é utilizado hoje por vários jogos. Hoje o jogo mais famoso que usa o Z-Target é o Souls, é a série Souls. Acho que é um dos pontos primordiais aí de um Souls-like é o Z-Target, né? Isso foi criado lá atrás, pelo menos popularizado pelo Zelda Ocarina of Time. Outra coisa que é importante de se dizer que ele até hoje é o maior jogo com Metacritic, aí, com 99 no Metacritic, e ninguém bateu ele. Em segundo lugar, eu tava fazendo uma pesquisa, em segundo lugar tá o Tony Hawk 2. Eu achei que era o 3, mas o Tony Hawk 2 tá em segundo lugar. E então, é um jogo muito especial pra muita gente aí. Eu, na época que eu joguei, tem momentos de emoção, assim, que você acha que se o jogo tá acabando. Na época era muito curioso, porque você tem que pegar 3 pedras espirituais pra ajudar a árvore Deku Tree ali. Árvore Deku, no caso, né? E quando você. E é uma briga, assim, com você como criança jogando, pra você pegar as 3 pedras espirituais, leva muito tempo.
E era bem trabalhoso, era diferente. A gente chamava aquilo já de mundo aberto. A gente nem sabia que era um mundo aberto, mas hoje dá pra considerar um bairro aberto, assim. Porque quando você saía pra floresta de Hyrule ali, você tinha todo um campo aberto, você poderia ir pra cada bairro ali de Hyrule. Mas voltando, quando você pegava as três pedras espirituais, sei lá, talvez na época eu levei umas 15 horas, por não saber inglês, por ter na raça. E, e assim, eu achei que tava terminando o jogo. E quando você coloca as três pedras espirituais no templo do tempo, você fica adulto, né? O jogo se passa 7 anos pra frente, 10 anos pra frente, desculpa. O Link ele vira um adulto ali, ele fica com o personagem, ele fica grande, enfim, novos equipamentos podem ser usados. E ali você tem que pegar mais 7 medalhões, ou seja, eu não tava nem na metade do jogo ainda. Então a grandiosidade desse jogo é algo muito especial pra todo mundo, assim. Era um Adventure RPG, ele é muito mais, eu acho que ele é muito mais pra uma aventura do que um RPG, por mais que tenha poucos elementos de RPG. Cara, são muitas coisas, assim. Eu lembro também que você pega a Master Sword, que é a principal espada ali, e tinha uma espada que ela era mais forte. E pra você pegar, você tinha que fazer uma sequência de trocas, de máscaras, de levar elemento pra cá, ficar andando e dentro de um tempo limitado. Isso eu vi na revista. Que a Big Goron Sword era a melhor espada do jogo. E ela dava muito dano, te ajudava a matar os inimigos e os chefes, enfim. E você tinha que fazer essa sequência também de trocas até você conseguir pegar a Big Goron Sword, que era a espada mais forte do jogo, assim. São muitas lembranças mesmo. A música, quando a gente ouve nesse trailer, pra quem jogou de verdade esse jogo, arrepia demais. Eu, pelo menos quando vi hoje pela manhã, eu fiquei muito, muito feliz com a música. Quando você ouve a música, você fala, é Zelda Ocarina of Time, porque essa música é dali, sabe? Inovações em relação à Ocarina, você conseguia tocar qualquer música ali, porque realmente eram notas existentes no mundo real, tipo, é de verdade, você consegue fazer várias músicas, isso muito antes de The Last of Us 2, que você toca o violão lá. É... E a diferença da Ocarina, que como ela é mágica, você consegue fazer várias coisas que alteram o ambiente do jogo. Além disso, você consegue mudar, avançar no tempo, voltar no tempo, fazer chover, fazer abrir uma porta com as Zeldas, Luleb Zeldas, um negócio assim. Tinha uma porrada de música pra você chamar Epona. Foi o primeiro jogo também que tinha uma montaria. A Epona, puta, um cavalo eterno ali no jogo. Eu gostaria que a Epona tivesse em todos os jogos, mas não. Ela só está no Ocarina of Time e no Majora's Mask. É... E cara, o Bolívia tá falando pra eu mostrar o antigo aqui. Vou colocar o trailer do antigo aqui, ó. Zelda Ocarina of Time. Pum, 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 pum. Vou ver uns vídeos aqui do antigo enquanto eu vou tentando relembrar aqui. Agora, olha lá, só se fala nisso agora, né? N64. Senão o pessoal vai ficar só mostrando esse novo aí. Ó, o trailer do Nintendo 64. Aqui tem alguns vídeos. Eu vou deixar rolando esse daqui, ó. Vou tirar o som, porque provavelmente é o gameplay de alguém. E eu não quero encher o saco aqui. Aí tá o Zelda original, né? Ele era aquele outro formato de TV de tubo, era quadradinho ali. E, cara, é um jogo muito, muito marcante mesmo. Como eu disse, a Ocarina era importante. O primeiro jogo que você tem a montaria. Depois que você fica adulto, você pega a Epona, enfim. Não é nem adulto, acho que quando criança dá pra pegar. Quando você passa a primeira. Quando você pega a primeira pedra espiritual, acho que você já consegue pegar. Quando você fica livre no mundo ali. Não, é adulto mesmo. Você tem que tocar a canção da Epona quando criança. E depois, quando você vai adulto pra lá, você toca novamente a canção. A Epona se lembra da música e ela fica meio que amiga sua, assim. E aí você monta pela primeira vez nela. Então é quando você tá adulto, lembrei. E era muito inovador, gente. É absolutamente inovador. A história é linda. Não vou dar spoilers aqui, mas a história é linda. Muito marcante. Aí tá o pessoal tá jogando provavelmente um emulador que ele tá em português, ó. É... Entre outras coisas, assim, tem momentos de terror, saca? Quando ele avança no tempo em 10 anos,
o Ganondorf, que é o vilão principal do jogo, ele tomou conta de tudo, por isso que ele avança no tempo pra tentar destruir o Ganondorf e recuperar a Hyrule. E, cara, é assustadoramente à frente do tempo, sabe? Muita gente joga esse game até hoje e acha que ele envelheceu muito bem. Obviamente, cara, o gráfico, às vezes a gente pode achar, ah, não, o gráfico não tá da hora, tal, não sei o quê. Mas, meu, vamos entrar no contexto da história, né, gente? O jogo foi lançado em 98. E para o tamanho do jogo, ele era muito, muito inovador, gente. Então, tem que considerar isso daí. A versão do 3DS, ela tá mais bonita, né? Que ela foi feito um remaster nela ali. Ela tá mais lapidada, tem coisas novas ali pra serem feitas. Mas ainda é bem sutil, assim. Eu vou colocar a versão do 3DS pra vocês verem como tá mais bonita já. Quer ver, ó? N3DS. Bam. Quer ver como que tá bonito isso aqui, caras? Deixa eu ver, esse aqui dá o gameplay? Ocarina of Time 3D. Vou deixar o gameplay desse cara aqui rolando. Ah, ele não tá com tela cheia. Deixa eu ver se eu encontro outro em tela cheia aqui pra gente falar mais um pouquinho dele. Acho que é aqui. Não. Esse aqui é o gameplay geral. Ocarina of Time 3D. Meu, hoje o pessoal só fala disso, ó. Aqui tá as comparações. Talvez seja legal ver esse vídeo aqui, ó. Porque saiu depois uma versão pra GameCube também. Que ela já tinha um Master. O Masters. Puta, tinha um Master Quest. Que era uma versão do jogo um pouco mais difícil. Sim, Bolívia, o jogo tem 28 anos, cara. Ele foi lançado em 98. Ele vai fazer 30 anos daqui a 2 anos, bicho. É, é assustador, assim, cara. O tempo passa muito rápido. Hoje eu tava conversando com o Lelo, com meus amigos que jogaram esse game na época. Cara, a gente brincava. Olha como é que ele ficou no 3DS, como ele ficou mais bonito, ó. Muito mais bonito, assim. E, e ainda assim era só um remaster, né? A jogabilidade era exatamente parecida com a original, lógico que teve algumas atualizações para melhorar essa jogabilidade, mas os cenários são exatamente os mesmos ainda. O remake não, eles estão fazendo absolutamente do zero. E o mais incrível ainda é que o jogo ele vai ser lançado em 2026. Olha como ele era no 64 e como ele passou a ser depois, ó. Ficou muito mais bonito, né? Então, o jogo vai ser lançado em 2026, ó, no GameCube em 480i, que era a resolução do GameCube na época. Então, ele vai ser lançado em 2026. Esse provavelmente vai ser o System Seller, né, que a gente fala, que é o jogo que faz comprar um console novo. Eu mesmo já tô tentado aqui, cara. A Nintendo ela não anunciou a data, ela só falou que era em 2026. E provavelmente aí no segundo semestre aí. Ó, 2160p. Como ficava bonito no GameCube já. E, gente, é absurdo, cara. Se eu for falando de Zelda aqui, eu falo por horas, assim. Acho que foi o primeiro jogo que eu me emocionei quando você fica adulto, porque, cara, você vê ele olhando pra ele mesmo, flutuando assim, daí depois é contada a história ali do que ele tem que fazer ainda. Cara, é tudo muito redondo, assim, muito redondo, de verdade. Quem não jogou esse jogo, eu acho que tem que correr atrás dele pra jogar ainda. Nem que seja por um emulador, que você consegue atualizar ali os controles. Quais as outras versões que tem? Então, Bolívia, tem várias versões de Ocarina of Time, saca? Tem a primeira versão, que é do Nintendo 64, 1998. Depois tem a versão de GameCube, ali por volta de 2001, que eles relançaram com a Master's Quest, que era uma versão um pouco mais difícil, né? Era a principal missão, principal normal, só que era mais difícil. Os inimigos eram mais difíceis, tinha alguma troca de elemento de lugar, assim, pra você ficar procurando. E E aí era essa alteração. Aí depois, em 2013, se eu não me engano, ele saiu pra Nintendo 3DS. Tanto o Ocarina of Time quanto o Majora's Mask. E aqui, ó, ele acabou de pegar uma Golden Skulltula que eu tenho tatuada em mim aqui. Eu não sei se vai dar pra ver aqui, mas esse aqui é uma Golden... Ah, tá aqui, ó, não dá pra ver. É uma Golden Skulltula. Esse aqui é o meu jogo da vida, que eu falo que é o melhor jogo de todos os tempos. E o Metacritic não deixa eu mentir.
Essa Golden Skulltula, você tinha 100 dela no jogo. Aqueles coletáveis que você vai pegando, tem 100 delas no jogo. Elas ficam escondidas por todos os cenários aí. E conforme você vai pegando itens. Você troca, né, você entrega a Golden Skulltula pra um personagem e ele vai te liberando itens importantes. Outra coisa que a gente tem que falar, os itens. É um jogo que ele tem um pouco de Metroidvania, né? Que é essa coisa de você só começa com a espada e o escudo. Você nem começa com isso. Quando você tá dormindo ali, que mostra aquela cena dele dormindo no começo, você não começa nem com a espada e nem com o escudo. A espada você tem que pegar, que tá escondida atrás da sua casa. Ela tem um baú e um labirinto que você vai lá e pega a espada inicial do jogo. E o escudo, você tem que juntar 50 rupees, se eu não me engano, 10 rupees. Eu acho que são 50 ou 30 rupees. Pra você poder comprar o escudo. Aí sim, o menininho lá na lateral, ele vai deixar você sair do bairro ali, daí, ó. Exatamente desse bairrinho aí, ó. E aí você vai conversar com a grande árvore Deku, que pediu uma ajuda. E nesse momento você tem a primeira dungeon. E quando você termina essa primeira dungeon, você recebe a primeira pedra espiritual. E com ela, você tem acesso a ir lá conversar com a princesa no castelo. Aí sim o mundo abre, saca? Aí sim. Aí você vai lá pra fora, você sai desse bairro e vai pro campo de Hyrule. Que eu tô extremamente ansioso pra saber como é que vai ficar esse campo de Hyrule nessa nova geração. Acredito eu que eles vão ampliar. Porque o campo de Hyrule ele tinha alguns poucos inimigos e não tinha muita coisa a se fazer ali. Então eu acho que vai ficar maior e eles talvez coloquem missões secundárias, algumas coisinhas ali no meio. Temos uma mensagem do Ítalo Christian, mais conhecido como Christian Fittipaldi, meu primo. Olá, mano, aprendi a gostar desse com você. Vou ser obrigado a pegar um Switch 2 pra jogar esse remake. Porra, Christian, verdade, hein, cara? Você terminou esse jogo já, né? Você tinha ele pra 3DS também? E o Christian é meu primo aí, cara. Eu vi esse menino crescer. Eu enchi o saco deles pra eles jogarem Zelda. Ele conseguiu um 3DS, se eu não me engano, na época. Ele jogou por lá. E. E aí, Christian? É um dos maiores jogos que você já jogou na vida, mano? É ou não é? É demais, né, cara? E é o que eu tô falando aqui. Tá todo mundo hoje falando isso. Era a notícia principal, assim. Todo mundo tá falando do System Seller, que é o jogo que vai fazer muita gente comprar o Nintendo Switch 2. Assim como foi o jogo quando o 3DS saiu, muita gente comprou pra jogar a versão remasterizada dele ali. Então, voltando um pouco na lore do jogo ali, depois que você pega a primeira pedra espiritual, o campo se abre, você tem acesso ao campo de Hyrule. Aí você pode ir lá em Lon Lon Ranch, que é onde você conversa lá com a personagem lá, ela te apresenta a Epona, ela te ensina uma música, e depois que você aprende essa música, depois quando você fica adulto, se você voltar lá e tocar a música, a Epona, ela reconhece a música de 10 anos. É lindo, cara. É muito lindo esse jogo, cara. Ela reconhece a música, vai até você, aí você consegue fazer a montaria nela e você tem que meio que fugir. Você foge não, você pula assim a cerca e aí você tem acesso a ela em todo o campo de Hyrule. A partir daí você tem uma montaria pra andar contigo. Ó, o Christian falou aqui, eu comprei o 3DS por influência sua. Zerou esse ano novamente na Master's Quest. Bom demais esse. Pois é, Christian, você acredita que eu nunca terminei a Master's Quest, cara? Eu cheguei a jogar a Master's Quest no GameCube. Só que na época eu alugava os jogos, né? Então no GameCube o Master's Quest eu não consegui jogar por conta que eu tive que devolver o jogo, né? O UMD, né? Que era. Não era nem o UMD, era outro nome. O UMD era O UMD era do PSP. Era um mini disc do GameCube. Mas eu nunca não consegui porque eu tive que devolver na locadora. Então, gente, essa versão, ó, como ficou bonita a versão do 3DS, ó. Já tava muito mais lapidada, bem mais legal. É, eu tava falando aqui, ela é mais difícil, né? Ela é bem mais difícil. Eu talvez eu jogue aqui, cara, porque eu tenho um emulador aqui. Eu acho que eu vou fazer a gameplay dele, porque se eu falar pra você que faz pelo menos uns eu tenho o jogo do 3DS e eu não joguei até o final, cara. Esse momento é muito louco, ó. Que você tem que pular no. Ele explode, daí você cai na água lá embaixo. Tudo isso é a primeira dungeon do jogo, gente. Tudo isso é a primeira dungeon, cara. Olha como ficou bonito no 3DS já. Imagina agora no Nintendo Switch 2, que tá rodando Elden Ring,
que tá rodando. Hoje teve um anúncio, né, de grandes jogos ali, no Nintendo Switch 2. Então a gente vai ter Elden Ring, a gente vai ter um jogo novo da From Software, mais um Souls-like aí. Entre outras coisas pesadíssimas aí, o próprio Resident Evil 9 tá rodando no Switch 2. Então a gente pode esperar. Olha como era antes, no Nintendo 64, como ele era super é, pixelizado, né? Mas isso interfere também porque a gente está usando hoje monitores mais avançados, né, do que na época. Na época fazia mais sentido. Mas. Então, aí é isso. Depois você vai lá pro Templo da Morte, lá no. Templo da Morte não, né? A Mountain. Como que é? Death Mountain. A Montanha da Morte, lá onde você conhece os Gorons. Lá você pega. Lá é a segunda dungeon, que é onde você pega a segunda pedra espiritual. Depois você vai. Putz, onde é que fica o. Vocês lembram aí o nome daquela parte da água lá? Putz, esqueci o nome dos personagens e do bairro deles ali, que é onde você pega a terceira pedra espiritual. Quando eu era criança, eu joguei esse jogo com 13 anos, como eu tava falando aqui. Ele. Pra mim era o final do jogo. Eu tinha que pegar as 3 pedras espirituais e levar no Templo do Tempo e enfrentar um chefe final. Mas não, era metade do jogo. E isso era muito, muito, muito legal, cara. Olha isso, só de olhar é demais, cara. A música, cada música, cada detalhe. A música padrão de quando você abre um baú, saca? E toda dungeon tem isso. Tem uma bússola que você tem que pegar, tem o mapa que você tem que pegar e sempre tem um item importante ali. E eu lembro quando você pegava o Rock Shot, que era tipo um gancho que ele jogava, você subia nos telhados, você conseguia subir. Ele tinha um limite ali, mas quando você ficava adulto, ele tinha um long shot ao primeiro chefe aí. E o long shot você conseguia subir em lugares mais altos aí. Outra coisa legal, que tinha áreas para você plantar coisas. Uma sementinha que você colocasse nas áreas que você podia plantar, você ia lá, plantava, avançava no tempo em 10 anos, quando você voltava lá, naquele lugar tinha uma árvore ou uma folha que fazia você ir em novas áreas para pegar itens. Esse é um jogo que você tem um limite de corações inicialmente. Você tem 3 coraçõezinhos ali, ó, dá pra ver na tela. Tem 3 corações e isso vai se ampliando. Se você pegar as heart pieces que estão escondidas pelo jogo, você vai pegando isso. Total Adventure, cara. Esse elemento que lembra um RPG era jogado de forma de aventura. Porque hoje em dia a gente tem que ficar upando o level, você vai lá na experiência, aumentando a experiência, até bater o limite para você subir level. E aí você escolhe lá o que você quer ampliar. No Zelda não, era totalmente exploração, cara. Você tinha que ir atrás dessas pieces, essas heart pieces, para você aumentando o seu coração, até você ficar com o coração bem cheio, para aí sim você tentar enfrentar um chefe que você tá morrendo toda hora. Outras coisas, para você encher o seu sangue, você tinha que pegar pequenas garrafinhas de vidro. Você ia até algumas vaquinhas que tinha lá, tocavam a música, ela te dava o leite, você enchia aquilo, em momentos que você precisava, você bebia aquilo e enchia o seu sangue. E, cara, se eu posso ficar aqui horas falando de Zelda, cara. É muito especial esse jogo. E, e aquilo, ele tem um pós gameplay, assim, muito grande, assim. Depois que você termina, né, o jogo, você ainda pode correr atrás de pegar as Golden Skulltulas, que são as aranhas lá que ficam escondidas por todo o cenário. Você pode ficar explorando isso. Vou voltar aqui pra ficar passando alguma coisinha, assim, pra não ficar nada zerado na tela. Você também tem os corações, né, que você pode pegar todos os corações. E mais uma porção de coisas, cara. O Templo da Água, que é considerado por muitos aí um dos templos mais difíceis do jogo, porque é um labirinto extremamente difícil e você tem que afundar em alguns momentos. Naquele momento você pega uma bota de ferro, que você pega essa bota, você afunda. Você tem uma bota também que se dá uma flutuada por um momento, você consegue andar flutuando. Tudo que você tá vendo aí, cara, é um arranhão do tamanho que esse jogo é. E pra época que ele foi lançado, ele é um absurdo, assim. Gente, é isso. O Ocarina of Time foi anunciado, não sei se vocês perceberam, mas eu falei de uma maneira muito empolgada, porque muito provavelmente eu vou pegar um Switch 2 agora, por conta desse jogo. Que agora vai ser totalmente refeito.
Quando eu coloquei na capa aí a preocupação da nostalgia, é porque assim, quando você tem 13 anos ou você é mais jovem, você tem o primeiro contato com Zelda, principalmente na época. Quem joga agora talvez não tenha esse impacto, mas quem jogou na época, essas pessoas, elas viveram um momento muito especial, assim, porque era completamente novo tudo que a gente estava vendo. Não tinha aquilo na época. Era novo. Então, é o que a gente fala às vezes, né? Quando a gente volta pro passado, por mais que tenha gráficos lindos, vai ser empolgante, mas eu ainda acho que ele não vai ser tão especial quanto foi naquela época. Principalmente pra gente que era jovem na época e não tinha esse acesso a esses gráficos na época. E hoje a gente tem gráficos incríveis em vários jogos. Aí esse ano mesmo vai sair GTA 6, provavelmente vai quebrar a internet. A gente tem Red Dead Redemption 2, que é um dos jogos mais bonitos que existem aí. Tem Elden Ring, que é um dos jogos, um dos Souls-likes mais bonitos que eu já terminei também. Tem gráficos absurdos pra tudo. Resident Evil 9, eu posso ficar aqui também citando gráficos incríveis em um monte de jogo. Mas eu acho que o Ocarina of Time não vai ficar pra trás em relação a gráfico. Mas eu ainda acho que ele não vai ter o peso que o Zelda Ocarina of Time original teve. É isso que eu quero dizer. Tem algum sábio que disse em algum momento, se você foi em algum lugar e teve uma experiência marcante de tão boa que foi, nunca mais volte pra lá. Pra você não quebrar isso, pra ficar sempre especial na sua cabeça, saca? Mas eu queria demais, eu não tô falando que eu não queria um Zelda, eu quero muito jogar de novo o Ocarina of Time. E eu quero. E eu vivi isso, velho, gente. 28 anos atrás eu tava jogando esse jogo. E eu quero muito jogar o novo, mas um sentimento que eu tenho é que talvez ele não seja ainda o tamanho que ele foi lá atrás. A não ser que eles tragam, desculpa, eles tragam muitas novidades aí. Mas eu acho que é muito difícil. É muito difícil. E basicamente é isso. Eu queria falar um pouquinho sobre Zelda, acabei me estendendo aqui, eu falei bastante até. Nem sei quanto tempo de live eu tô aqui. Eu tô o quê? Tô meia hora falando de Zelda, gente. Puta merda. Meu Deus, nem eu esperava que eu tinha tanta coisa pra falar de Zelda.